Esse é o terceiro vídeo, dia 3. Então, vídeo 3, chegamos ao capítulo 11 de Gênesis. Hoje, Gênesis 11, 12, 13 e 14, tá bem? Aquele mesmo padrão, tá? Um comentário rápido acerca dessa leitura e pontuando algumas coisas interessantes que você deve prestar atenção ao ler o texto. Em Gênesis 11, né, a história principal é a Torre de Babel, tá? Uma história que todos conhecem, as crianças conhecem, tá? Mas algo que às vezes a gente não repara no texto da Torre de Babel é que a condenação que acontece na Torre de Babel, o castigo que Deus traz, é o castigo de pessoas que tentam chegar até Deus por esforços próprios, né? Pelo esforço próprio dele, tá? Aqueles homens querem construir uma torre que toque aos céus, tá? E eles querem construir essa torre com a sua engenhosidade, com o seu esforço, com a sua dedicação. E isso sempre gera confusão. Como você sabe, Babel significa confusão, tá? E a Torre de Babel é o empreendimento mais comum na história da humanidade, tá? Há muitas pessoas, há muitos homens que hoje, nesse exato momento, estão tentando tocar os céus com a força e com o poder dos seus empreendimentos. E isso sempre gera confusão, sempre gera confusão. Então, essa lição da Torre de Babel é uma lição preciosa e não é apenas uma lição para incrédulos, tá? É uma lição para nós, para mim, para você, pessoas crentes, pessoas que vão para a igreja, que oram, que leem a Bíblia. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja tentando tocar os céus com o próprio esforço, né? Tentando fazer com que a sua oração seja ouvida por Deus, fazendo uma oração, cara, elaborada, fazendo uma oração toda incrível, toda pomposa, né? Como se pela força da sua oração, pelo poder da sua oração, ela chegasse até os céus, né? Muitas pessoas estão tentando tocar o céu, tentando receber bênçãos de Deus pela sua dedicação, pelo seu esforço e tudo mais, tá? Então, é por isso que a história da Torre de Babel é uma história que precisa ser revisitada o tempo todo, tá? Porque talvez você esteja incorrendo nesse erro. Chegamos no capítulo 12, o capítulo 12 é um capítulo que marca uma nova fase no livro de Gênesis, tá? Então nós temos Gênesis de 1 a 11, que é um livro, Gênesis de 12 em diante, que é outro, né? Então, o chamamento de Abraão aqui, né? Então o Senhor Deus disse a Abraão, saia da tua terra, né? Vá para onde e você será uma bênção e tudo mais. Aqui começa uma outra fase, né? Começa um outro momento, que é quando Deus vai fundar a nação de Israel, né? Deus pega um homem, né? Escolhe esse homem sem mérito nenhum, né? Por livre vontade dele, de Deus, tá? Pela sua ação soberana, Deus escolhe esse homem e através desse homem ele vai formar um novo povo, né? Ele vai formar uma nova nação. É mais uma vez um capítulo muito conhecido e dois destaques que eu quero fazer aqui. Primeiro é a questão da bênção, né? Se você ler os versículos 2 e 3, você vê a palavra bênção 5 vezes, tá? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem. Amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, tá? Mais uma vez, a bênção aqui é a bênção de Deus, tá? É o poder de Deus agindo através de pessoas para a glória de Deus. É o poder de Deus fazendo acontecer. A bênção aqui é a própria mão de Deus sobre a vida das pessoas. Então, quando Deus fala, eu o abençoarei, eu colocarei a minha mão sobre você para fazer as coisas acontecer. A bênção de Deus é algo extraordinário.
tá? Nós não somos abençoados apenas porque sentimos no nosso coração que somos abençoados. A bênção não é algo, sei lá, romântico. Não. A bênção é, de fato, o poder de Deus nos capacitando para realizar as coisas, tá? Então você é abençoado se Deus tem feito grandes coisas através da sua vida. Se não tem, você não é abençoado. A bênção de Deus não é um estado de espírito. Essa era a expressão que eu queria, né? Não é um estado de espírito. A bênção de Deus é, de fato, o poder de Deus nos capacitando, nos guiando, nos levando a realizar coisas que glorifiquem a Deus, tá? Se isso tem acontecido na sua vida, você é abençoado. O segundo destaque que eu quero fazer nesse capítulo 12 é que Abraão chega numa terra totalmente idólatra, uma terra cheia de pessoas perversas, de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que vivem uma vida totalmente errada. E a primeira coisa que Abraão vai fazer nesse lugar é adorar a Deus. É adorar a Deus, tá? Abraão chega e ele constrói um altar e ali adora a Deus. Versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido, tá? Abraão está num local rodeado de povos idólatras, de povos perversos, de povos que não conhecem a Deus. E o que ele faz? Ele adora a Deus naquele lugar, tá? A adoração a Deus é o nosso primeiro ato missionário, ou é o mais forte, o mais significativo dos atos missionários. O segundo ponto que eu quero frisar aqui é que a adoração de Abraão, isso vai aparecer também em outros capítulos, mas a adoração de Abraão é uma resposta às promessas de Deus, tá? Isso vai aparecer outras vezes. Deus aparece a Abraão, faz uma grande promessa a Abraão e Abraão, como resposta, adora a Deus, tá? Então, a adoração, a resposta adequada às promessas de Deus é a adoração, é o culto, é a celebração. Uma adoração, não uma adoração particular, intimista, né? Uma adoração pública. A adoração é um ato público, tá? A adoração é feita diante de pessoas que não conhecem a Deus. A adoração é um ato público, tá? Então, a resposta às promessas de Deus é a adoração, tá? Se Deus tem te dado alguma promessa, você precisa, eu espero que você esteja adorando a Deus de forma pública, de forma conhecida de todas as pessoas, tá bem? Chegamos no capítulo 13, né? O assunto aqui é a desavença entre Abraão e Ló, e é muito interessante que Abraão se torna extremamente solícito, né? Na questão com Ló, e diz: ó Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, né? Assim, Abraão não se apegou a nada. Abraão não, eu quero essa área aqui, eu quero esse lugar. Abraão não se apegou, né? Abraão deixou que Ló escolhesse o melhor lugar para ir. E logo depois que Ló sai, Deus aparece a Abraão e diz: ó, tá vendo toda essa terra aqui? Tudo isso aqui, eu vou dar a você e a sua descendência, tá? Então, as coisas que você vai ter, não será porque você vai se apegar a elas, mas será porque Deus vai dar a você, tá? Abraão não se apegou. Abraão deixou que Ló escolhesse livremente. Tipo assim, como se ele não estivesse interessado. Não. Ló, escolhe o que você quer. Ló escolhe então uma região belíssima, maravilhosa, e Abraão vai para outro lugar. E então Deus chega para ele e diz: ó, tá vendo toda essa terra? Tudo isso, eu vou dar a você e a sua descendência, tá? Então, meu amigo, se Deus está te dando como promessa, por que você vai se apegar àquilo que os seus olhos podem ver? Se Deus está te fazendo uma promessa muito maior, tá? Chegamos no capítulo 14, Abraão socorre Ló.
E esse texto é maravilhoso, né? Tem a guerra lá dos 4 reis contra os 5, né? São 4 reis que dominavam aquela região. Os reis ali da região se rebelam, entre eles o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. Tem uma guerra, o rei de Sodoma e o rei de Gomorra são derrotados. E os reis estrangeiros, né, vêm e pegam tudo, entre eles Ló, que é sobrinho de Abraão, e levam como cativo. Abraão fica sabendo, pega os seus 318 servos treinados em sua casa, o seu exército particular, e Abraão vai atrás daqueles reis, luta, guerreia contra eles, vence, derrota-os e traz de volta Ló, né? E traz de volta tudo aquilo que eles haviam tido. E então ele se encontra com Melquisedeque e ele dá o dízimo de tudo. Isso é bom lembrar, né, que o dízimo não é algo da lei. Né? Muitas pessoas falam do dízimo como se fosse... Não, o dízimo é muito anterior à lei. Né? O dízimo é anterior a Moisés, o dízimo é anterior a Levítico. Tá? Abraão está dando o dízimo de tudo aqui. Abraão, que é o pai da fé, que é o nosso pai, está dando o dízimo de tudo. E ele é aqui abençoado. Né? Ele é abençoado por Melquisedeque. Lembrando, a bênção é o poder de Deus efetivamente agindo na vida de uma pessoa. Isso é maravilhoso. E só um ponto, aqui meu tempo já estourou, mas um ponto para destacar é que quando o rei de Sodoma diz para Abraão ficar com tudo aquilo que ele havia reconquistado de volta, ele diz: não, fique com você, porque eu não quero que ninguém diga que você me enriqueceu. Tá? É muito interessante, Abraão vivia em meio a povos que não conheciam a Deus, mas ele era um servo de Deus. Era muito importante que ele deixasse muito claro, que todos soubessem que a riqueza de Abraão, que o sucesso de Abraão era a bênção de Deus, provinha de Deus e não das pessoas ao redor. Tá? Se Abraão recebesse a riqueza, se Abraão recebesse os despojos da guerra, todas as pessoas diriam, ele enriqueceu por causa daquela guerra que ele venceu e ele ficou com tudo que pertencia a nós. Abraão não quer isso. Abraão não quer isso. Abraão não quer colocar em risco, colocar em xeque a origem das bênçãos dele. Todos que vão olhar para Abraão vão saber que ele enriqueceu, que ele prosperou como resultado da bênção de Deus na vida dele, tá? E, cara, isso é muito legal, é incrível a gente pensar nisso, tá? Não basta termos as coisas, importa em como temos as coisas, tá? E o que essas coisas dizem acerca de nós, porque as coisas dizem acerca de nós, tá? As pessoas vão olhar aquilo que nós temos e vão ver isso como um indício da presença de Deus, da bondade de Deus, do poder de Deus, ou não? Será que elas vão olhar para o que nós temos e vão ver isso apenas como indício da nossa esperteza, da nossa sagacidade, da nossa inteligência, tá? Será que as pessoas vão olhar para o que nós temos e vão dizer: ele é abençoado por Deus, Deus o abençoou, olha só quão grandes coisas Deus fez por ele, tá? Então, eu termino com essa pergunta: o que as suas coisas dizem sobre você? As conquistas que você já teve na sua vida, que testemunho que elas dão acerca de você? É isso aí. Amanhã continuamos a partir do capítulo 15, 16, 17 e 18. É isso aí.